A incrível história do rei Davi, de pastor esquecido a herói e rei escolhido por Deus. Você já ouviu falar do rei Davi? Muitos o conhecem como o jovem que derrotou o gigante Golias, mas a sua história vai muito além disso. Davi foi pastor, guerreiro, perseguido, rei, pecador e, acima de tudo, um homem segundo o coração de Deus. Neste vídeo, você vai descobrir como Deus transformou um simples pastor esquecido em um dos maiores reis da história. E eu quero saber de você. Qual parte da vida de Davi mais inspira a sua fé? Já deixa seu comentário aí embaixo e vamos juntos mergulhar nessa jornada incrível. A unção do jovem pastor, o chamado inesperado de Davi, o menor entre seus irmãos, escolhido por Deus através do profeta Samuel. Muitas vezes, aos olhos humanos, somos considerados pequenos demais, fracos demais ou até sem valor. Mas a história da unção de Davi nos mostra que Deus não enxerga como o homem enxerga. Enquanto seus irmãos eram fortes, preparados e aparentemente mais qualificados, Deus escolheu justamente o menor, o esquecido no campo, aquele que ninguém sequer imaginava que pudesse ser rei. O profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Todos os irmãos de Davi foram apresentados, mas o Senhor não escolheu nenhum deles. Foi então que Samuel perguntou se ainda havia mais algum filho. E lá estava Davi, cuidando das ovelhas, invisível para os homens, mas totalmente visível para Deus. Essa cena poderosa nos ensina que não importa se o mundo nos ignora ou nos despreza, Deus conhece o nosso coração. Ele não escolhe os capacitados segundo os padrões humanos. Ele capacita aqueles que ele escolhe. A unção de Davi foi o início de uma jornada que mudaria a história de Israel, mas também é um símbolo para nós, mostrando que o chamado de Deus pode vir de forma inesperada, mesmo quando achamos que não somos nada. E talvez você que está ouvindo essa mensagem se sinta como Davi naquele momento, esquecido, deixado de lado, menor do que os outros. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: Deus te vê, Deus te conhece, e o seu chamado está sobre você. Assim como Davi foi levantado em meio aos seus irmãos, você também pode ser levantado em meio a uma geração que não acredita em você. Davi e Golias, a vitória do jovem pastor sobre o gigante filisteu que o tornou conhecido em todo Israel. A história de Davi e Golias não é apenas um episódio bíblico, é um retrato vivo de como a fé em Deus é capaz de transformar a vida de alguém comum em algo extraordinário. Davi não era um guerreiro treinado, não tinha espada, não tinha armadura, nem experiência de batalha, mas ele tinha algo que o exército inteiro de Israel havia perdido naquele momento: confiança total no Deus Todo-Poderoso. Quando todos olhavam para o tamanho de Golias, Davi olhava para o tamanho do seu Deus. Isso nos ensina que as nossas batalhas não são vencidas pela força dos nossos braços, mas pela presença e pela graça de Deus que vai à frente. Foi assim que uma pedra simples, lançada pela fé, derrubou o gigante que aterrorizava um povo inteiro. Essa mensagem é para você que está enfrentando gigantes em sua vida. Problemas que parecem maiores do que você pode suportar. Situações que te fazem sentir pequeno, desafios que te intimidam. Assim como Davi declarou: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele também me livrará deste gigante. Você também pode declarar vitória sobre os seus inimigos espirituais, emocionais e físicos. O amigo de Jonatas e o inimigo de Saul. Sua amizade leal com Jonatas e a perseguição do rei Saul, motivada pelo ciúme. Irmãos e irmãs, este é um daqueles momentos da Bíblia que nos ensina lições preciosas para a vida. A amizade de Davi com Jonatas e a perseguição de Saul revelam claramente como Deus age em meio às circunstâncias. De um lado, um amigo fiel que foi como irmão. Do outro, um inimigo tomado pelo ciúme e pela inveja. Assim como Jonatas reconheceu a unção de Davi e escolheu estar ao lado da vontade de Deus, também nós precisamos aprender a valorizar as amizades que vêm do Senhor e nos afastar daquilo que nasce do ciúme e da inveja. Saul deixou que o coração fosse tomado pelo rancor,
mas Jonatas escolheu o caminho da lealdade e do amor. Agora eu quero ouvir você. Escreva nos comentários uma afirmação de fé, declarando que o Senhor vai sempre levantar amigos fiéis em sua vida. Declare nos comentários: eu escolho a amizade que vem de Deus. Escreva com fé: nenhum inimigo poderá me deter, porque o Senhor é comigo. Proclame: assim como Jonatas esteve com Davi, Deus sempre colocará pessoas de aliança na minha caminhada. Vamos encher este vídeo de declarações de fé. Cada comentário será como uma semente plantada e muitos verão que mesmo em tempos de perseguição, Deus continua sendo fiel. Então, escreva nos comentários: eu creio na fidelidade de Deus sobre a minha vida. Amizades de aliança virão sobre mim em nome de Jesus. Nenhum inimigo de inveja prevalecerá contra mim, porque a mão do Senhor me guarda. Que esta história nos lembre, enquanto Saul planejava o mal, Deus estava preparando o trono para Davi. Enquanto alguns tentam nos derrubar, o Senhor já está abrindo o caminho para nossa vitória. Fugitivo no deserto. Os anos de perseguição, fugas e provações em cavernas e terras estrangeiras. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não teve uma caminhada fácil. Antes de assumir o trono de Israel, ele enfrentou anos de perseguição implacável. O rei Saul, movido pelo ciúme e pela inveja, não descansava até tentar destruir a vida daquele que havia sido ungido por Deus. Foi nesse tempo que Davi experimentou a dor do exílio, a insegurança de viver como fugitivo e a solidão de se esconder em cavernas e terras estrangeiras. Imagina, o jovem que derrotou Golias, celebrado pelo povo, agora precisava se refugiar no deserto, esconder-se em cavernas frias e buscar abrigo até mesmo entre estrangeiros. Mas é nesse cenário de fuga e provações que Davi aprende a depender inteiramente do Senhor. Ele clama a Deus em suas aflições, e os salmos que ele escreveu durante esse período revelam um coração que não desiste da fé, mesmo quando tudo parece perdido. Essa parte da história nos mostra que os desertos da vida não são sinais de abandono, mas sim lugares de treinamento espiritual. O deserto molda caráter, fortalece a confiança em Deus e prepara para grandes vitórias. Davi poderia ter desistido, mas ele preferiu confiar. Ele poderia ter se rendido ao medo, mas escolheu esperar no Senhor. A ascensão ao trono, a morte de Saul e a coroação de Davi, primeiro em Hebrom e depois em Jerusalém. A história de Davi é uma das mais inspiradoras da Bíblia, porque nos mostra que Deus cumpre suas promessas na hora certa e que Ele olha para o coração, não para a aparência. Depois de anos de provações, fugas e desafios, o tempo de Davi finalmente chegou. Tudo começou com a morte de Saul, um homem que, apesar de ter sido escolhido por Deus, se afastou de suas ordens. Com sua morte, Israel enfrentava um momento de incerteza. Mas Davi, conhecido por sua coragem, humildade e fé, foi chamado a assumir o trono. Primeiro, ele foi ungido em Hebrom, como o rei de Judá, mostrando que Deus honra a paciência e a fidelidade. Mais tarde, com sabedoria e justiça, ele conquistou Jerusalém e se tornou rei de todo Israel, cumprindo o propósito divino em sua vida. Durante esse tempo, Davi passou por momentos difíceis. Teve que lidar com rivalidades, inimigos, traições e a sombra do passado, mas nunca perdeu a fé em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Ele sabia que cada passo de sua vida fazia parte do plano de Deus. E foi essa fé que o fortaleceu, tornando-o um líder admirado e amado pelo povo. O rei guerreiro. Suas conquistas militares, a expansão do reino e a consolidação de Jerusalém como capital. Feche os olhos e imagine. O sol se põe sobre o vale, a terra treme sobre o passo de exércitos, e no horizonte surge um rei com um coração firme e fé inabalável. Esse rei é Davi. Ele não era apenas um líder, era um instrumento de Deus, guiado pelo Espírito, enfrentando inimigos que pareciam invencíveis. Cada batalha vencida pelo jovem pastor coroado rei não era fruto do acaso. Era Deus que lutava ao seu lado. De cidades conquistadas a povos unificados, de territórios estendidos a muralhas erguidas, Davi consolidou Jerusalém como capital do reino, transformando-a no coração político e espiritual de Israel.
Imagine a cena: arqueiros, cavalos e guerreiros se movimentando com precisão, e Davi no centro, confiando totalmente na direção de Deus. Cada vitória ecoava como um grito de fé, lembrando a todos que a força verdadeira vem do Senhor. A Arca da Aliança em Jerusalém. O momento de júbilo espiritual quando Davi trouxe a Arca da Aliança para a Cidade Santa. Hoje, celebramos um dos momentos mais emocionantes da história de Israel, quando o rei Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, a Cidade Santa. Imaginem a cena: toda a população reunida, dançando, cantando e louvando ao Senhor, enquanto a presença de Deus se manifestava de forma poderosa entre o povo. A arca, símbolo da aliança eterna de Deus com Israel, agora repousava no coração da nação, lembrando a todos que Deus está no centro de nossas vidas. Esse episódio nos ensina sobre fé, alegria e devoção verdadeira. Davi nos mostra que adorar a Deus não é apenas um ato de cerimônia, mas uma entrega total do coração. Ele dançou com toda a força, mesmo sendo rei, mostrando que a presença de Deus nos chama a expressar nossa fé sem vergonha, com amor e sinceridade. Pense comigo, como seria se nós também recebêssemos a presença de Deus em nossas vidas com a mesma intensidade e alegria? Como podemos trazer a arca para o centro de nosso coração, permitindo que nossa fé se manifeste de forma viva e contagiante? Convido você a escrever nos comentários sua própria afirmação de fé hoje. Alguns exemplos para se inspirar. Assim como Davi, eu coloco Deus no centro da minha vida. A presença de Deus me enche de alegria todos os dias. Eu dançarei e celebrarei o Senhor com todo o meu coração. Deus é minha força e meu refúgio, e eu o honro com minha vida. Não importa a forma que você escolha expressar sua fé, o importante é que ela seja verdadeira e do coração. Que cada comentário seja um ato de louvor, um testemunho de que a presença de Deus transforma vidas e que a alegria em Cristo é contagiante. Vamos juntos encher esta sessão de comentários com fé, esperança e adoração, celebrando a Arca da Aliança em Jerusalém e a presença do nosso Deus em nossas vidas. O pecado com Betseba, o episódio que marcou sua vida pessoal e trouxe graves consequências para a sua família. No coração da história de Davi, encontramos um episódio que nos desafia a refletir sobre nossas escolhas, nossas falhas e a misericórdia de Deus. Um momento de desejo e decisão que trouxe graves consequências para sua vida pessoal e para sua família, lembrando-nos de que até os grandes homens de Deus enfrentaram provações profundas. Mas mais do que isso, este episódio é um poderoso lembrete da necessidade de arrependimento sincero, humildade diante de Deus e confiança na sua justiça e graça. Davi, apesar do erro, nos mostra que não estamos sozinhos em nossas quedas. O Senhor está pronto para restaurar aqueles que se voltam para Ele de coração. Queremos ouvir você. Como você lida com os erros e desafios em sua própria vida? Você acredita que o arrependimento e a fé podem transformar até os momentos mais difíceis? As tragédias na casa real, rebeliões e conflitos familiares, incluindo a revolta de Absalão. A história do rei Davi não é apenas de vitórias e conquistas, mas também de profundas lições sobre dor, arrependimento e fé inabalável. Entre os momentos mais difíceis de seu reinado, encontramos as rebeliões e os conflitos familiares, incluindo a dolorosa revolta de seu próprio filho, Absalão. Esses episódios nos mostram que, mesmo o escolhido de Deus, enfrenta provações humanas intensas, que testam sua fé e sua perseverança. No entanto, em cada desafio, Davi nos deixa um exemplo precioso: a importância de permanecer firme na fé, mesmo quando a dor parece insuportável. Ele nos ensina que a oração, o arrependimento sincero e a confiança no Senhor são as chaves para atravessar os momentos de crise. Momento de reflexão para você. Como você reage diante das dificuldades e conflitos familiares? Você consegue manter sua fé mesmo nos momentos mais dolorosos? Qual ensinamento da vida de Davi te inspira a confiar mais em Deus? O legado do rei pastor. Seu arrependimento, fé, salmos e o legado de um coração segundo o coração de Deus. O rei Davi, conhecido como o pastor que se tornou rei, nos deixou um legado espiritual que atravessa gerações. Sua vida não foi marcada apenas por vitórias e conquistas,
mas também por falhas, arrependimentos profundos e, sobretudo, pela sua fé inabalável em Deus. Desde o momento em que foi ungido pelo profeta Samuel até os anos de liderança em Jerusalém, Davi nos ensina que um coração segundo Deus é mais importante do que qualquer trono ou poder terreno. O arrependimento e a graça de Deus. Mesmo sendo um homem escolhido por Deus, Davi cometeu erros graves, como no episódio com Betseba. Mas sua postura de arrependimento genuíno e humildade diante do Senhor nos mostram que nenhum pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Ele nos ensina que reconhecer nossos erros e voltar-se para Deus é o caminho para a restauração e para uma vida de propósito. Os Salmos, voz de um coração transformado. Através dos Salmos, vemos a profundidade da comunhão dele com Deus. Alegria, dor, gratidão, súplica, todos os sentimentos do coração humano foram levados diante do Senhor. Cada salmo é um reflexo de fé, mostrando que mesmo nas adversidades, a confiança em Deus transforma qualquer situação. Um legado segundo o coração de Deus. Mais do que conquistas militares ou políticas, Davi nos deixa o exemplo de um coração que busca agradar a Deus acima de tudo. Seu legado não está apenas na história de Israel, mas na inspiração espiritual que continua a tocar milhões de vidas hoje. Ele nos mostra que liderança, amor, arrependimento e fé caminham juntos para construir um legado eterno. Ao mergulharmos na jornada de Davi, percebemos que sua história vai muito além de um pastorzinho que virou rei. É a prova viva de que a vida é cheia de altos e baixos, de vitórias gloriosas e falhas profundas. Sua trajetória nos mostra que o chamado de Deus não nos isenta das dificuldades, mas nos capacita a superá-las. Davi nos inspira a ter um coração voltado para a adoração, mesmo em meio à dor, e a buscar o perdão quando erramos. E agora eu quero saber de você. Qual parte da vida de Davi mais te impactou? A coragem contra Golias? A lealdade a Jonatas? O arrependimento após o pecado? Deixe seu comentário abaixo. E vamos continuar essa conversa. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima!